Nós convidamos agora para falar sobre cybersecurity, por onde começar, o Leandro Benaton, que vem aqui para nos falar sobre esse tema, e ele que é CSO do Terra. Vamos então receber Leandro Benaton. Obrigado pelos aplausos. É sempre bom receber um aplauso, não é? Para começar mais motivado. Isso aí. Boa apresentação. Boa tarde, pessoal. Vou contar para vocês o que eu tive de problema e o que eu fiz para endereçar algumas questões. E acho interessante comentar, porque eu vou fazer um pouco de um descritivo e tentar trazer oportunidades práticas que cada um consegue implementar, seja numa empresa enterprise ou seja numa empresa, numa pequena, média empresa, numa SMB. Fiz curso de cibersegurança no MIT, comecei minha carreira com tecnologia e fui galgando posições de segurança até chegar na posição de CSO, que era o que eu sempre quis. Depois disso eu passei e queria mais desafios, me tornei embaixador de segurança, que é esse Chief Security Ambassador da Eleven Path, que é a frente da Telefônica, e comecei a fazer mentoria de startup, achei uma delícia de gostoso de fazer esse trabalho com novas tecnologias, um pessoal novo, foi super legal. E gosto também, um tema que me chama muito a atenção, é governança internet. E por conta disso, eu acabo tendo a oportunidade de fazer o que eu sempre quis começar a fazer na minha carreira, que era entre engenharia e direito. Então, o Dr. Renato me convidou, eu não sou um advogado, mas ele me convidou para dar aula na Escola de Direito Paulista. Então, sou um sortudo que consigo fazer tanto um pouco de questões de direito, e no Terra, eu sou responsável, inclusive, por toda a frente de atendimento a autoridades públicas para interceptação e tudo mais. E quero contar para vocês agora na frente de segurança o que a gente faz. Primeiro que cibersegurança virou um tema de C-level e que não está sendo somente discutido em questões técnicas. A gente tem aqui o World Economic Forum, onde 3 dos pontos falam sobre tecnologia e segurança. Então, mais do que isso, não é uma preocupação exclusivamente técnica e nem só do CIO. A gente passa por uma transformação que é um problema do C-level, do CIO, do presidente, do board diretivo. Imagina você como presidente dos Estados Unidos, uma empresa, um país tradicional pela força militar, tendo que chegar para a mídia e dizer que a Casa Branca foi invadida. Ele estava na Espanha, ele estava em Madrid quando aconteceu isso. É muito difícil. Mas muitas vezes eu já me coloquei nessa situação e eu tive que chegar para o board e dar notícias ruins. E ninguém gosta, mas todo profissional de segurança vai fazer isso. Não tem opção, ele não tem escolha, ele vai ser o porta-voz, muitas vezes, de notícias ruins. E aí eu pensei, por onde eu começo? O que a gente pode fazer? O que eu posso trazer para o pessoal de questões diferentes e que eles possam aplicar? Primeiro, a gente tem que pensar segurança não só de padrões de benchmark, não só em padrões de mercado, como a ISO, como NIST, mas também outros modelos de framework, como PCI, RIPA, que é para questões de saúde, sem esquecer da regulação. Não consegui acompanhar a palestra do Dr. Renato, mas certamente ele deve ter falado de marco civil, de um projeto de lei de proteção de dados pessoais. A gente tem que considerar tudo isso quando está pensando e quando está enxergando segurança. Segurança digital ou mesmo cibersegurança. Não posso deixar de levar isso em consideração. Em termos de segurança tecnológica, eu tenho que definir muitos outros conceitos. Eu tenho que lembrar de segurança de aplicação, segurança dos dados, questões físicas como própria biometria, questões de duplo fator de autenticação, uma autenticação forte, que a gente deixa de falar de segundo fator de autenticação para múltiplos fatores de autenticação, e questões, inclusive, de infraestrutura, como redes, como outras frentes. Tudo isso é o que deve ser protegido e é o que o CIO vai apoiar o CSO
na tomada de decisão, proteção e investimento. E como fazer isso? A gente cresceu de ERP, CRM, web para Big Data. E da mesma forma, a segurança avança na mesma frente, onde a gente tem muito mais opções. A gente pode, com todas essas trilhas de registros e informações, ir muito além o que a gente está acostumado como segurança tradicional. Isso é um ponto que a gente deve levar em consideração, tanto na proteção dos dados, como na utilização desses dados para direcionamento do que a gente vai tomar de ação. Gosto bastante, e para o profissional de segurança, gosto bastante da SANS 20CSS, que vai falar de controles de segurança críticos. Quem não conhece SANS e NIST, lição de casa, se baseiem nesses frameworks, que eles são muito, muito bons. Tanto SANS como o NIST. Sou de tecnologia, quero implementar a segurança, fique atento a essa questão. Deixei o link aqui para facilitar vocês. Como eu vou trazer muitos exemplos, depois eu vou subir essa apresentação no SlideShare. Vou postar no LinkedIn, então, Leandro Benaton, ou me acompanha pelo LinkedIn, ou a minha palestra vai ficar no SlideShare disponível. Quando a gente vai falar de ameaças de cibersegurança, eu tenho que me preocupar em antecipar os ataques, detectar quando eles estão de fato ocorrendo e como eu respondo. Lembra que eu falei que a gente leva más notícias? E quando eu levo má notícia, infelizmente a minha ação é responder de maneira mais efetiva. Se o Barack Obama, se empresas que gastam muito dinheiro e muito recurso em segurança são comprometidas, por que a empresa onde a gente trabalha não seria? E digo mais, todas essas empresas e todos nós já tivemos algum histórico de ataque, de incidente ou de violação da segurança. E a nossa função aqui é não deixar que esse dano, esse estrago, afete a continuidade do negócio, afete financeiramente ao ponto de eu ter que pegar uma caixinha, encher ela do meu material e ir para casa porque eu não tenho mais o que fazer ali. Cibersegurança, ele funciona num modelo onde a gente tem tanta informação disponível, e aqui é uma questão muito mais conceitual. Eu vou fazer de todo esse volume gigantesco de dados que a gente tem disponível, não só das informações dentro da minha empresa, mas de informações que eu tenho externas. Vou fazer um enriquecimento, um processamento para analisar o que é relevante para o meu negócio. E aí eu digo, ok, empresas grandes ou o Terra tem condições de ter uma ferramenta como uma oferecida pela Eleven Path que eu trabalho, que é detecção de ameaças. Mas e se a tua empresa não tem recursos e não consegue gastar esse dinheiro agora? O que dá para fazer de ações práticas? E a partir de agora eu comecei a pensar, quando eu montei a apresentação, o que eu poderia fazer o tema. E o que eu pensei foi em MasterChef. MasterChef, quem assiste, sabe que é o cara fazendo e você vai vendo e aprendendo a cozinhar. Você tem o desafio social, mas você também tem o desafio de estar na mão na massa. E é isso que eu tento trazer aqui para a gente enxergar algumas coisas que podem ser colocadas em práticas. Então vamos lá. Como eu comecei a trabalhar com Cyber Intelligence? Em 2009 e 2010, teve aquele ataque que não era Anonymous ainda, era LulzSec, que fizeram o primeiro em disponibilidade da Sony, e depois teve a operação Payback, que atacou os cartões de crédito. E do LulzSec desencadeou uma série de ataques, e a gente fazia esse monitoramento e acompanhamento numa rede que chama IRC. É uma rede de bate-papo que é um programinha, muitos usam Mirk, conhecem pelo Mirk, e tinha uma sala, Anonymous, LulzSec, onde comentavam o ataque. Comentaram um dia que iam atacar empresas de bandeiras de cartão de crédito, o segundo dia ia ser instituições financeiras, e eu nunca consigo me recordar se foi numa quinta ou numa sexta-feira, iam atacar empresas de mídia. A Globo, o UOL e o Terra. Eu vou te falar que o Terra e qualquer empresa de mídia, como
no evento do Gartner, que eu também participei do painel final. O Misha Glenn, um best-seller, falou que é muito mais difícil defender uma empresa de mídia do que uma empresa fintech, uma empresa financeira. Esse momento me seguraram na cadeira, porque eu queria ir lá e dar um abraço nele para falar, é verdade, eu sei isso. O que acontece é que eu tinha o anúncio de 40% do meu FGTS caindo na minha conta depois de 20 dias, porque ia ser atacado e ia cair. O Terra, sem dúvida, ia cair, eu não tinha o que fazer. Estava caindo bandeira de cartão de crédito, estava caindo banco, o que eu podia fazer se eu não gasto 1/10, 1/100 do que um banco, um cartão faz? Mas a gente teve tempo de saber o que ia acontecer e planejar um modelo para reagir. Convoquei a equipe de engenharia de redes, convoquei o pessoal de TI, convoquei uma série de pessoas para a gente entender e ver o que esse tal de Loic, que é de Star Wars. Quem gosta de Star Wars, dá uma pesquisada, vai saber. Essa era a ferramenta que atacava. O que a gente fez? Algo simples e algo que vocês devem imaginar. A gente pegou e fez um laboratório. Começou a fazer em prática e achar o quê? Patterns, padrões de comportamento até identificar uma forma que eu conseguia bloquear esse ataque. Não tinha na época Firewall Next Generation, então a gente teve que fazer a aplicação e fazer o Deep Inspection direto no roteador de borda. Sabe qual é o risco disso? Se cai o roteador de borda, não cai só o portal, cai tudo do Terra. Conclusão, começou os ataques. Eu tinha plano B, eu não parei por aí. A gente já sabia de fazer o Deep Inspection, pegar o User Agent e bloquear aquele padrão que era passado por essa ferramenta. Mais do que isso, a gente tinha um plano B. Se o Deep Inspection começar a subir muito o processamento, e roteador é assim, bateu o pico de 100%, ele afunda. Justamente porque é assim que tem que ser. Porque se ele passa disso, ele pode aceitar um acesso indevido e é pior para a tua segurança. Então, ok. O plano B era, quem acessa o portal Terra, a maioria das vezes, 95% é a estatística, é do Brasil. Então, no pior cenário, a gente bloqueia o que não é Brasil, só libera o que é Brasil e faz Deep Inspection somente do que está no Brasil. Então, a gente teve processos onde teve instabilidade. Confesso que a gente teve uma perda de visitação de 3% na média, mas isso me gerou uma promoção para eu virar responsável por América Latina. E fiquei muito contente, porque entre perder o emprego e fazer uma caipirinha com a limonada, eu fiquei super feliz. Agora o próximo passo. A gente acabou de passar pelas Olimpíadas, onde a gente bateu o pico contínuo de 500 gigas por segundo de ataque DDoS. Lógico que isso aqui é só 1/3 do volume de ataque que a gente tem agora de câmera CFTV. O que acontece? Quem está sofrendo, ou quem acha que está tendo algum tipo de ataque, tem o map da North, que você consegue acompanhar os ataques que estão acontecendo em tempo real. Mas a primeira pergunta é, quando a gente vê esse mapa, mas no Brasil não acontece nada. Será? A gente tem muito volume de e-commerce. Estou vendo meu amigo Gil ali, estou vendo quem trabalha em e-commerce, sabe o quanto dói e o quanto é o prejuízo você ficar fora do ar. Pega o ticket médio e vê por hora quanto te custa isso. Esse é um outro pesadelo. Defacement. Na minha época, eu tenho 37 anos, na minha época, quando eu queria manifestar e era adolescente, eu pegava um spray, ia num muro e falava assim, anarquia, sei lá. Mentira, nunca peguei spray porque eu sou nerd. Mas agora o hacktivismo acontece online, acontece de modelo digital. E o que acontece dessa forma? Vocês sabem onde consultar, e principalmente para você ter um histórico e saber o que está acontecendo com a sua empresa online, tem o Zone H. Pode ser um termômetro para você que está entrando numa empresa, conhecer sobre ela, e mais do que isso, ter um termômetro externo se está tudo certo do teu lado. Zone-h.org. Você clica aqui nessa estrelinha e já está lá. Esses caras aqui são do Terra, o último foi em 2012,
E todos esses caras aqui eram parceiros de conteúdo. Mas o que acontecia é, tem o banner lá em cima, tem a barrinha do Terra, meus colegas de profissão me encontravam e falavam, você não está fazendo seu trabalho direito? Aí chegou um dia, eu cheguei para o presidente, cheguei para o CEO e falei assim, olha, amigo, ou eu cuido de toda a segurança, ou não dá para ficar aqui, porque senão meus amigos ficam fazendo bullying comigo. Não está na moda bullying. Aí eu virei global. E assumi toda a frente de segurança, inclusive de segurança tecnológica, digital. Nem sempre o defacement é o perigo. Muitas vezes a tua página, a tua URL, o teu ambiente pode estar comprometido por um malware. E aí, o que eu faço? Stop badware. Sabe os navegadores, quando você recebe esse site é perigoso? Consultam dessa base de dados aqui. Então, se você for em ClearHouse, você vai consultar e vai ver o histórico. Esse amarelinho aqui é porque é um caso que ele está em atenção. Imagina que facilidade, eu ponho os domínios e já sei se ele teve em algum momento algum histórico negativo em relação a malware. Seja um falso positivo, não importa, mas qualquer situação. Eu tenho histórico, ninguém vai contestar isso. E aí tem uma outra técnica que eu gosto bastante e confesso que é a minha favorita. E todos vocês fazem isso e vocês talvez não saibam que tem um nome conceitual técnico que é o OSINT, Open Source Intelligence. O que é esse cara? Todas as fontes, e quem quiser e tiver em dúvida do que eu estou falando, entra no site da CIA e pesquisa. Se eu estou falando de a frente de inteligência americana e faz uma pesquisa sobre Open Source Intelligence. A CIA usa isso como referência e põe no site, deixa lá na página institucional, falando que sim, essa frente é super importante. Quando a gente vai falar de bases abertas, tudo que está na internet, quando você vai comprar alguma coisa, você não pesquisa na internet para saber procedência, para saber o que aquilo tem de referência? A mesma coisa os atacantes vão fazer. E você já pesquisou o que a tua internet, ou você mesmo, quem fez uma pesquisa este mês sobre o seu nome ou o seu CPF no Google ou em um buscador? Você fez? Sempre você faz isso? Sempre vocês fazem? Mais ou menos? Mas por que a gente não automatiza isso? Dá para automatizar? Dá, e sem custo. E vou contar outros segredos para vocês. O Open Source Intelligence, eu deveria pesquisar tudo que eu tenho sobre a minha empresa e eu consigo fazer, tem uma técnica que chama Google Hacking, procura sobre isso. Esse tipo de pesquisa eu pesquiso só no site .terra.com.br todos os tipos de arquivo doc, somente os arquivos .doc. Mas eu posso pesquisar de todas as extensões, seja uma planilha, seja um PDF. Assim como o TCP/IP tem header, tem metadados, todos os arquivos têm metadados. Outra ferramenta aqui da ElevenPath, que ele vai dizer de um documento, de o que você acha na internet, todas as referências. E sabe o que tem dentro de um metadados, de um arquivo Word? IP da impressora, versão do teu Office, nome de todo mundo que fez a alteração daquele documento. Os IPs, área de rede da tua pasta onde foi salvo. Por um ataque é direcionado para o famoso APT, isso é um prato cheio. Então, descubra o que tem de informação da tua empresa na internet. E também sua. O que dá para fazer? Primeiro, começando aqui de baixo. Google Alerts. Quem conhece Google Alerts? Bena, o que eu posso pôr de Google Alerts? Meu CPF, meu nome, meu e-mail, minha conta do Twitter, qualquer informação que eu acho relevante. Meu sobrenome não é comum, Benaton. Então eu pesquiso, em vez de pesquisar Leandro Benaton, eu pesquiso Benaton, o que apareceu, eu fico sabendo. Ou é meu ou é de algum familiar, porque minha família é muito pequena. E ao invés de eu ter que pesquisar como a gente está fazendo isso, sempre vai chegar na minha caixa de correio. Vai chegar um alerta do CNPJ da minha empresa, que alguém publicou algo errado. E os vazamentos? Aonde acontecem os vazamentos? Muitos deles usam essa fonte aqui, que chama Pastebin. Gratuito, você consegue gerar 3 alertas.
E se você entrar no PageBean e escrever qualquer nome de político, de pessoa pública, você vai ver todos os dados. Todos os dados. CPF, onde mora, o que tem de patrimônio, tudo. Inclusive senha. Então eu fico de olho, eu monitoro isso. Por que você monitora isso do Terra? Porque as pessoas têm vazamento de senha de outros sistemas e a senha dele do Terra é comprometida. Se a senha dele é comprometida, vai aumentar o número de ligações no call center, vai aumentar o problema de suporte, satisfação do uso do serviço Terra, e eu vou ter um problema financeiro e de qualidade. Então eu tenho como obrigação e como segurança estar de olho nisso. Senhores, até aqui, dá para usar alguma dessas informações de forma prática? Joia. E esse cara aqui, Have I Been Pioneered? Sabe todas as listas de vazamento de informação? Está aqui em cima, ó, Have I Been Pioneered? E esse bug me note que não é muito conhecido. A gente teve esse ano mais de 1 bilhão de credenciais de acesso que vazaram na internet. 1 bilhão de credenciais. Credenciais, usuário e senha. Qual que é o problema? Será que a tua credencial não vazou? Quem aqui usa Dropbox? E LinkedIn? Quem não levantou a mão ou não está prestando atenção ou está tímido. Eu sou tímido também, então eu não tem problema. Você pode consultar e você vai pôr seu e-mail, você não vai pôr a sua senha. Você vai pôr só o seu e-mail ali. Se você usa mais de um e-mail, eu recomendo pô-los, colocar todos eles para testar e você vai ver aonde vazou tua senha. E aí, se tua senha do Dropbox, se você tem conta no LinkedIn ou no Dropbox, certamente, e é antes de 2012, certamente sua senha vazou. Significa que alguém sabe tua senha. Significa que os robôs vão chegar na tua conta do Instagram, do Facebook, e vão apagá-las, ou vão começar a sequestrar estas suas contas. E esse cara aqui, vocês conseguem ler o que está escrito? Bug me not? Procure e compartilhe logins. Você quer um login do Terra, do Netflix, do Twitter, ou do que você quiser? Está aqui de graça. Do Terra não, porque eu fico de olho, estou brincando. Mas não pode ter de alguém da empresa de vocês? E o pior, e se for alguém de TI? Porque ele que instala Adobe, a Adobe teve um super vazamento também. Eles não têm permissões administrativas. Outra dica que não está aqui nos slides, mas usuários de tecnologia tem que ter permissão de administrador, ele tem que ter 2 perfis. O para ele usar no dia a dia e um outro perfil para quando ele precisar executar um comando. E aí ele vai fazer um run as outra conta. O usuário que trabalha com o administrador merece ser hackeado. Merece ser comprometido porque é muito perigoso. Quem faz isso, anota e não faça mais, por favor. Gosto muito desse slide, que eu acho bonito. Eu vejo aqui, ó. Lembrando que eu gosto de nerdice. I shall use strong passwords. Opa, aí sim. Conscientização. Conscientização é importante. E conscientização é super importante ao ponto da gente nunca esquecer. E a gente tem um problema. Dentro da nossa empresa não é uma equipe multidisciplinar. Eu não estou falando só com tecnologia, eu estou falando com o advogado, eu estou falando com o pessoal de contabilidade, eu estou falando com áreas comerciais. Será que eu estou usando a comunicação adequada para atingir todos eles? E eu achei um vídeo na internet que me lembra muito isso. De como é essa comunicação. Vai ter áudio aqui para todo mundo? Joia. Pessoal, esse vídeo aqui é o que muitas vezes no começo da minha carreira eu errei, eu aprendi. Eu falava o techniquez em vez de falar a língua do negócio, ou mais do que isso. Eu falava o techniquez em vez de falar algo simples e algo didático para todo mundo, para que o executivo também entendesse. E aí eu tenho esse vídeo, eu gosto muito de série. Dr. House vai fazer uma
uma rápida aparição aqui. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Jerk. Quantas vezes eu achei que a pessoa sabia o que eu queria dizer, mas eu não fui claro o suficiente, porque eu presumi que a pessoa tinha conhecimento. Em tecnologia, em segurança, a gente não pode presumir. A gente tem que ser didático e deixar claro, e deixar que aquilo aconteça. Senão você, meu amigo, vai ser o pior prejudicado. Então essa é o final. Mas é isso aí. Espero que alguma coisa eu acrescentei para vocês. Obrigado. Obrigado a você, Leandro Benaton, CSO da Terra.